Olá, sejam bem-vindos. Já imaginou ver algum dia um objeto tão tóxico e tão altamente radioativo que apenas de olhar para ele você poderia simplesmente morrer? Sim, meus amigos, este objeto existe, e é conhecido como pata de elefante ou medusa nuclear. Então vejamos a seguir um pouco mais sobre este fato que é um dos mais conhecidos do trágico acidente de Chernobyl. Nesse artigo falaremos sobre o considerado pela ciência o objeto mais perigoso existente no planeta Terra. Se trata de um aglomerado de substâncias que se chama corium, mas ganhou o nome de pata de elefante. Porém, além desses títulos, esse objeto também ganhou um apelido bastante interessante, também é chamado de medusa nuclear. Isso porque apenas ao olhar para esse objeto você poderia simplesmente morrer. Diversos erros e negligências humanas ocasionaram um dos maiores acidentes nucleares da humanidade. Isso ocorreu no dia 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl. Depois de uma série de decisões ruins e erros humanos, a água que servia para resfriar o reator 4 ferveu. Simplificando isso, tornou o reator 4 o equivalente a uma panela de pressão gigante com radiação em seu interior, e essa panela explodiu, levando consigo o prédio e lançando no ar toneladas de material radioativo. Foram acionados helicópteros de carga, que jogaram sobre a explosão toneladas de areia e argila para tentar controlar o fogo e chumbo para conter a radiação, porém esse trabalho foi em vão, considerando as consequências irreversíveis da tragédia da usina nuclear de Chernobyl. O incêndio foi controlado, porém, todos os materiais jogados sobre a região trouxeram o isolamento do urânio, combustível nuclear usado em usinas nucleares. Esse isolamento elevou a temperatura da área, a areia, o concreto e todos os outros materiais acabaram derretendo no calor de 2000 graus, formando uma espécie de lava radioativa. A lava radioativa foi derretendo o chão e descendo piso por piso, até chegar ao porão da usina de Chernobyl. Porém, essa lava só foi descoberta meses após ser formada, em uma inspeção completa do acidente. A lava descoberta no porão da usina nuclear havia se transformado em um objeto de 2 metros de comprimento e 1 metro de altura e foi chamada de pata de elefante, tanto por causa do formato, quanto por causa do peso, que é o equivalente a cerca de 1.200 quilos. Para termos uma base sobre o grau de radiação de Chernobyl, vejam os seguintes exemplos. Ao ser exposta por 5 a 10 pontos de radiação, uma pessoa teria complicações no seu sangue. 50 pontos de radiação, quantidade de radiação encontrada em laboratórios, uma pessoa sem proteção sentiria náuseas e vomitaria. 75 pontos de radiação, seria o suficiente para ocasionar quedas de cabelo dentre 2 a 3 semanas. Uma exposição de 100 pontos de radiação provocaria hemorragias. 300 pontos de radiação poderia provocar a morte de uma pessoa dentro de algumas semanas. 1000 pontos de radiação, em alguns minutos começaria a ter hemorragia interna, teria seus órgãos destruídos e o seu cérebro teria graves queimaduras, acarretando uma dolorosa e sofrida morte em menos de 2 dias. Dito isso, vamos conhecer agora o valor de radiação da pata de elefante. É equivalente a mais de 10.000 pontos de radiação. Nenhum ser vivo nesse planeta é capaz de chegar perto dessa coisa e continuar vivo, por isso então, também é chamada de medusa nuclear, pois como sabemos há uma espécie de medusa que é totalmente mortal e sua picada pode ser fatal. Nessa foto, por exemplo,
é possível ver um efeito distorcendo o homem, isso porque a radiação emitida pela medusa nuclear é tão forte que as máquinas não conseguem funcionar de maneira correta. Aliás, uma curiosidade é que durante a mobilização para conter a emissão de radioatividade em Chernobyl e depois de morrer muita gente, robôs começaram a serem usados para ajudar na contenção. Porém, até mesmo os robôs pifavam com tamanha radiação no local. Todas as pessoas que tiraram e apareceram nas fotografias da pata de elefante infelizmente morreram. Eu imagino que quando eles chegaram perto desse objeto, eles não sabiam com o que eles estavam lidando e nem para o que eles estavam olhando, mas atualmente a medusa nuclear está selada abaixo de muitas toneladas de chumbo e concreto puro a fim de conter a radiação expelida pelo objeto. Então, meus amigos, o que acharam dessa história? Comente e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até mais.